Pessoal, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem com saúde. Quem tem medo do Uber, deixa o like, você vai gostar. Esse texto é bom, hein? Por uma inevitável e trágica compensação, quanto menos um homem é apto a enxergar o mundo, mais assanhado fica em transformá-lo, de transformá-lo em imagem e semelhança de sua própria escuridão interior. Professor Olavo de Carvalho. Texto é bom, presta atenção, deixa o like. Ontem, no passado, os deputados votaram pela regularização dos serviços do Uber. Regularização é aquele nome fantasia para pacotes, impostos, taxas, burocracia, sufocamento do prestador de serviço. Aumento do preço para o consumidor. Não bastasse, um deputado, adivinha de que partido? PT incorporou ao projeto uma aditiva para transformar o Uber em concessão pública. Placa vermelha, retirando do indivíduo toda a liberdade da prestação de serviço e impossibilitando na prática a essência do aplicativo no formato que foi criado. Mas qual mal o Uber representava para esse ser tolhido dessa maneira? Os motoristas ganhavam bem, os passageiros pagavam pouco, e fora a concorrência, ninguém estava reclamando. Por que então não apenas impedi-lo de funcionar, mas mudar completamente sua natureza, transformando numa benesse estatal? Razões econômicas não as temos. O mal que os políticos farejam como cães treinados transcende a esfera do prejuízo financeiro. É mais profundo, mais abrangente e toca todo o conjunto da sociedade que, tenhamos consciência ou não, ela está lá. Mas aquilo que um homem realmente acredita, aquilo que um homem traz no coração e sabe ao certo, no que tange às suas relações vitais com esse misterioso universo, bem como ao seu dever e destino. Nele tudo isso, em qualquer circunstância ou primordial para ele, além de determinar de modo criativo todo o resto, diz Thomas Carlyle. A pergunta formulada no título desse texto foi respondida pelo juiz Márcio Toledo Gonçalves, da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, BH, em sentença de 13 de fevereiro de 2017, que reconheceu o vínculo empregatício entre o motorista e o Uber. Nela, o magistrado registra suas preocupações com o aplicativo, apresenta seus perigos a nós, incautos, e ao seu modo precede em 2 meses a iniciativa que se concretizou ontem na Câmara dos Deputados. Como não cabe tempo de examinar tudo, incluindo os crassos erros de interpretação da lei e de artigo 62 da CLT, ou traduzir do jurisprudez para a realidade de trechos dessas sentenças suficientes para esclarecer o ponto que trago aos não iniciados no juridiquês, que é um dialeto usado no direito, basicamente uma mistura de pedantismo, tecnicismo, costurados aqui e ali com remendos de um português bem sofrível. O juiz começa a sentença mostrando preocupação com o que ele chama de uberização das relações de trabalho, um fenômeno da modernidade capaz de romper a dinâmica patrão-empregado, tal qual a conhecemos e concebemos hoje. Em juridiquês, a presente lide examinada chamada uberização das relações laborais, fenômeno que descreve a emergência de um novo padrão de organização do trabalho a partir dos avanços da tecnologia. Assim, há que se compreender o presente conflito segundo os traços de contemporaneidade que marcam a utilização das tecnologias disruptivas no desdobramento da relação laboral, capital-trabalho. Desses autos, empresta seu nome ao fenômeno que se trata do arquétipo desse atual modelo firmado na tentativa de automatização dos contratos de trabalho e na utilização de inovações disruptivas nas formas de produção. Guardem as formas de produção. Aí de cima, continuemos. Entretanto, é essencial perceber que ao longo de todo esse processo de evolução tecnológica do capitalismo, uma ontologia tem permanecido, qual seja a existência de um modo de atração
de valores trabalho da força de trabalho e a mais-valia. Portanto, devemos estar atentos à atualidade do direito do trabalho. Essa estrutura normativa que nasceu da necessidade social de regulações dos processos capitalistas, estratização do trabalho, do valor do trabalho alienado. E vejam só que encontramos aqui nossa antiga e conhecida de ensino médio, cursinhos, DCEs da vida, mais-valia. O terror dos proletários, sempre ela. Nesse ponto já começa a ficar claro o raciocínio que embasa a sentença. Para nos ajudar na compreensão de suas premissas, o eminente magistrado completa a parte introdutória com a seguinte pérola. É nesse contexto que devemos perceber o papel histórico do direito do trabalho como um conjunto de normas construtoras de uma mediação no âmbito do capitalismo e que tem como objetivo constituir uma regulação do mercado de trabalho de forma a preservar um patamar civilizatório mínimo por meio da aplicação de princípios, direitos fundamentais e estruturas normativas que visam manter a dignidade do trabalhador. Qualquer processo econômico que possua em sua essência material extração e apropriação do labor, que produz mercadorias e serviços, atrairá a aplicação desse conjunto normativo sob o risco de, em não se fazendo, precipitar-se em retrocesso civilizatório. Entenderam? Para ele, as relações econômicas são sempre manifestações da exploração do trabalho pelo detentor de capital. O capitalismo, portanto, sendo em si mesmo incapaz de gerar um outro modelo de produção em que a força de trabalho não seja explorada, não pode funcionar sem a interferência do Estado lhe aplicando um conjunto de normas regulamentadoras, sob pena de mergulhar no mundo de um retrocesso civilizatório. Esse é o prisma sob qual toda a questão é examinada e através da qual a lei é aplicada. Em outro ponto da sentença, faz crítica ao falso marketing de liberdade do Uber, com uma digressão sobre as verdadeiras razões para o sucesso do aplicativo. Abre aspas. Nesse mundo pós-contemporâneo, em de cada cidadão sonha em ter a sua empresa e se valorizar como empreendedor no mercado regido no sentido da concorrência, em oposição à ideia de solidariedade. Capturam todas as subjetividades em estratégia de marketing encontrada no terreno fértil. Para o magistrado, é coisa horrível cada cidadão sonhar em ser uma empresa de si. Cada cidadão sonhar em ganhar seu próprio dinheiro, sem prosperar, sem depender de ninguém, em acreditar que trabalho mais o melhor terá mais chances de sucesso que aquele que trabalha ao menos e com menos excelência, em não ditar a mínima para o Estado, simplesmente por ele não precisar dele. Então o sucesso do marketing do Uber não estaria na eficiência de sua proposta, na facilidade do serviço, na aceitação dos consumidores, mas na corrupção da mentalidade pós-moderna, já pervertida pela lógica do mercado. Agora eu lhe pergunto, aquele seu professorzinho de extrema humanas diria melhor? Uma nota do PCO diria melhor? Zé Maria, o rapaz do contra-burguês, voto 16, operário e socialista dessa vez. Diria melhor? Pois bem, resta clara a forma mentes desse juiz. Coletivismo, luta de classes, mais-valia, ódio ao capitalismo, etc, etc, etc. Além disso, o alcance social dessa decisão não passa despercebido ao magistrado, que longe de pretender restringir seu entendimento ao caso, deixa claro o desejo de torná-lo padrão de julgamento para todos os outros casos semelhantes, ao dizer que, ante ao exame do caso concreto, faz-se necessária uma introdução de modo a situar a questão individual debatida nos presentes autos da conjuntura de funcionamento dos sistemas produtivos contemporâneos, na medida em que essa demanda com qual o individual tem natureza e potencial mantém individuais. Vale lembrar que nossa legislação trabalhista, além de ter mais
de 70 anos, portanto, completamente incapaz de lidar com as possibilidades jurídicas sugeridas, sequer possíveis em seu tempo, ainda foi inspirada na Carta del Labor de Mussolini, carregando na própria natureza a necessidade da interferência do Estado nas relações de trabalho, como não poderia ser diferente em um ambiente fascista, como a liberdade do Uber é incompatível, digo nem com algum artigo específico da norma, mas com a própria mentalidade por trás da CLT, e vendo-se incapaz de adequar-se à realidade, a sua ideologia como um filhote pros custos do magistrado mutila o aplicativo até o ponto de mudá-lo. E outra coisa, ali então dentro de sua fantasia do que o Uber pode aplicar a lei, como bem diria Milor Fernandes. O comunismo é uma espécie de alfaiate e quando a roupa não fica boa, faz alterações no cliente. Eis então, caros leitores, o mal do Uber, ele é um elemento corruptor fruto de uma mentalidade corruptora individualista, adepta do mercado, do lucro e do dinheiro. Não é um mero aplicativo, mas um símbolo do capital explorador, da ganância e do apelo à prosperidade. Uber é o nosso Goldstein. Por isso, o senhor juiz e os deputados babam de ódio e querem nos proteger dele. Essa polêmica toda não é apenas questão de dinheiro, mas a mentalidade ao fim de cultura. Milhares ficarão sem emprego, centenas de milhares, transporte barato e de qualidade, porque a elite do poder foi educada até a alma com a cultura anticapitalista, a cultura do Estado paternal, a cultura dos cidadãos tutelados, a cultura do ódio, a excelência do ódio, a liberdade do ódio, ao individualismo. É isso que se trata. Para fins de divertimento mórbido, separei alguns trechos da sentença para vocês. Para provar não eventualidade, um dos elementos legais da configuração de indivíduo e vínculo empregatício, entre outros argumentos arrasadores, o juiz utiliza esse depoimento cabal, ou seja, se o Uber avisa ao motorista onde serão os locais de maior fluxo para ele, se ele quiser ir captar clientes, então é óbvio que não se trata de um mero aplicativo, mas sim uma empresa de transporte. Genial. Na parte em que fundamenta a existência de subordinação, outro elemento legal do vínculo empregatício, o doutor magistrado usa esse trecho do depoimento como prova de que o Uber detinha sobre os empregados poder de comando, dando-lhes até mesmo diretrizes de comportamento. Pô, assim o Uber não ajuda também. Quer dizer que é bom que o motorista seja educado. Não pode mais nem cuspir no passageiro. É muita opressão. Mas o ponto que realmente indagou o magistrado é ponto cabal para provar o controle do Uber sobre seus empregados. Foi uma avaliação dos usuários. Veja que horror. Consumidores avaliando o produto que consomem. Que coisa mais opressora. Esses algoritmos perversos agindo ocultadamente para transformar pessoas em ferramentas descartáveis. Horror, senhores, horror. Após depoimento comovente, o magistrado entra a discorrer sobre como essa uberização da sociedade, com seus algoritmos subreptícios, tornou real uma distopia futurista. Segue então uma meditação sobre os algoritmos uberianos. Senhores, o texto é longo, eu sei, mas mostra bem como é criar uma narrativa para justificar a uberização e a precarização do trabalho do outro. Quando você está pagando baratinho e aquela pessoa que investe dinheiro, tempo, vida, saúde, a sua ferramenta de trabalho e paga um combustível caro para você fazer a sua corridinha baratinha, meu amigo, alguém está sendo lesado. E não é a empresa, e não é o usuário.
é quem trabalha. Pensa bem, valoriza quem trabalha. E você, motorista de aplicativo, e você, taxista que trabalha para essas empresas, quer realmente processar essa empresa, manda aqui a mensagem para mim. Manda a mensagem aqui que eu vou passar um advogado que ganhou todas as causas contra essa empresa. Uma delas é essa. Valeu, abraço, até o próximo vídeo.